gracious tempest in the sea. Your love is like a storm. Let your tide of mercy rain. Let it flood my heart again. Surround me like an ocean. Your love is crashing over me. It's surging like a raging sea. Immerse me in the wonders of your love. A downpour of unending grace, consuming all my reckless ways. My sins submerged, your love has saved my soul. Your love is like a storm. Your love is crashing over me. It's surging like a raging sea. Immerse me in the wonders of your love. A downpour of unending grace, consuming all my reckless ways. My sins submerged, your love has saved my soul. Your love is like a storm. Your love is like a storm. Amém. Graça e paz, irmãos, eu cumprimento a todos com a paz de Cristo. Bom dia para você que está em casa aí nos assistindo, nos ouvindo e cultuando a Deus juntamente conosco.
Você é um participante desse culto que nós temos aqui prestado ao nosso Deus. Especificamente hoje, nós vamos estar estudando a nossa lição número 13, que fala do risco da depressão por conta da ansiedade. Eu quero ler com os senhores Filipenses capítulo 4, versículos 1 ao 8. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pai, mais uma vez, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade de nós estarmos aqui. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, de cada filho, ó Deus, que se põe na posição de adorador para buscar a Tua face e a Tua presença. Continua, Deus, abençoando as nossas vidas, nos animando. Continua, Senhor, trabalhando em nossos corações, para que, acima de tudo, nós possamos temer o Teu nome e buscar a Tua face. Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento, para que possamos compreender mais uma vez aquilo que for explanado, ó Deus, nesta lição. Sê conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos por Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje vamos estar trabalhando, como eu falei aqui, na análise dessa lição número 13 da nossa revista, que por sinal foi muito proveitosa, como tem sido essa que é a última lição dessa revista. Então, nos próximos domingos, melhor dizendo, trabalharemos com outra revista, que também está muito interessante. Hoje a gente vai estar falando sobre o risco da depressão por conta da ansiedade, experiências dos filipenses, as experiências deles e as orientações de Paulo para que não possamos correr esse risco, tá bom? Então, eu quero iniciar aqui dizendo que a ansiedade, ela é uma emoção normal. Quem nunca ficou ansioso? Quem nunca quis comprar algo e te deram um prazo aí de 7, 10 dias para chegar na sua casa e você não ficou ansioso esperando que o dia chegasse logo para que você pudesse ver ali aquele objeto do desejo e pudesse se alegrar com aquilo? Então, isso é só um exemplo do que é uma pessoa ansiosa. Então, a ansiedade, ela é uma emoção normal do ser humano, mas também existem graus de ansiedade, e algumas pessoas, elas ficam ansiosas ao extremo, a ponto de, por enfrentar situações de estresse, elas elevarem aí um pouco desse nível. Porém, quando a gente olha, inclusive, para a classificação internacional de doença, famoso aí CID,
a gente vê que quando essa ansiedade, ela está excessiva, quando a ansiedade, ela está sobre a vida do ser humano, em excesso, ela pode se tornar uma doença. No texto que nós lemos aqui, capítulo 4, especificamente agora eu falo do versículo 6, o apóstolo Paulo, ele diz assim para os crentes que estavam lá em Filipos: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Então o apóstolo Paulo vai dizer para aqueles irmãos ali, e tinha um motivo pelo qual o apóstolo Paulo, ele falava isso. Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada tem um porquê, tem um porém, tem um contexto. E quando o apóstolo Paulo diz aqui para essa igreja, para eles não estarem inquietos por coisa alguma, porque eles estavam vivenciando ali uma situação. Paulo então, ele dá orientações para aquela igreja, e também, através da Bíblia Sagrada, a gente recebe esse mesmo tipo de orientação para a gente poder trabalhar essa questão aí da ansiedade. Ansiedade que está muito associada com a questão da depressão. Alguns sintomas são até mesmo muito parecidos. Então uma coisa aí está até caminhando junto à outra. Aqui, irmãos, nesse primeiro parágrafo da página 60, logo aqui na introdução, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele trabalha na vida dessas pessoas aqui com orientação. Ele trabalha na vida dos crentes que estavam ali em Filipe, orientando eles à luz daquilo que ele já conhecia e da comunhão que ele tinha com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o primeiro ponto, aqui o número 1, página 61, a ansiedade dos filipenses. A gente nota, irmãos, que Filipenses é uma das epístolas da prisão. Então Paulo, mesmo preso, ele escreve algumas cartas, e dentre essas cartas estava ali a carta ou epístola aos filipenses, a igreja que estava lá em Filipos. E aqui o apóstolo Paulo, ele mesmo preso, mesmo ali no cárcere, ele encoraja os irmãos que sofriam de todos os lados. Aquelas pessoas ali, aqueles irmãos que serviam a Deus naquela comunidade, eles estavam sendo agora encorajados por um homem que estava preso. O apóstolo Paulo, mesmo preso, encoraja aqueles crentes ali que estavam sofrendo ataques. Eles estavam sofrendo ataques vindo do Império Romano, eles estavam sofrendo ataques uns dos outros, porque dentro daquela própria comunidade ali, tinha a questão do egoísmo, da vaidade entre eles próprios. E se não bastasse isso, eles também estavam sofrendo com os falsos mestres que aproveitavam da situação para confundir a mente dos fiéis e confundir a mente daquelas pessoas que serviam a Deus ali naquele lugar. Paulo lembra essa igreja, ele lembra aqui aos filipenses que Deus, ele é soberano, e por isso, por 16 vezes nessa carta, o apóstolo Paulo, ele diz: alegrai-vos ou regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. Por 16 vezes o apóstolo Paulo, ele lembra aos crentes dessa comunidade que eles precisavam, mesmo diante das lutas, mesmo diante das situações adversas, mesmo diante da pressão que sofriam do Império Romano, mesmo diante de problemáticas que surgiam dentre eles mesmos, ou entre eles mesmos, melhor dizendo, e mesmo diante da contaminação dos falsos mestres,
eles precisavam se alegrar, se regozijar no Senhor. Eu fico pensando comigo aqui, como alguém preso, como alguém que está preso, como alguém que está numa situação completamente adversa, consegue ainda escrever uma carta para uma igreja que está passando por luta, está passando por dificuldade, e consegue por 16 vezes nessa carta pedir, instar, animar a esses crentes para que eles se alegrem cada vez mais na presença do Senhor, desse Deus Todo-Poderoso. Aqui nessa página 61 ainda, no segundo parágrafo, você pode estar acompanhando comigo aí, tem o primeiro parágrafo e tem o segundo parágrafo. Você pode observar aí que Paulo diz que se os filipenses, na realidade, eles entregassem a Deus as suas petições, Paulo aqui está dentro dessa orientação, ele está dizendo que se os filipenses entregassem a Deus as suas petições, a paz de Deus, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que suplanta todo tipo de situação adversa, ela iria guardar os corações daquelas pessoas, daqueles crentes. Paulo estava dizendo assim para eles: olha, se vocês verdadeiramente entregarem a Deus as suas petições, se vocês entregarem a Deus os seus temores, se vocês confiarem, em outras palavras, em Deus, nesse Deus que é soberano, e Paulo já havia trabalhado essas questões com eles, se vocês confiarem nele de fato, vai acontecer algo muito interessante. O que vai acontecer? Essa paz de Deus, ela vai guardar os vossos corações, ou seja, eles ficariam guardados de todo temor, de toda ansiedade e de tudo aquilo que porventura poderia atrapalhá-los, até mesmo no momento de adorar e de buscar a face desse Deus Todo-Poderoso. Olha o versículo 4, nós já lemos aqui, mas vamos ler de novo. Acompanha comigo aí, Filipenses 4:4. Paulo diz assim: regozijai-vos sempre. Ele não está dizendo assim, olha, quando tudo estiver bem para vocês, quando vocês não sofrerem nenhum tipo de afronta, nenhum tipo de perseguição, quando vocês não sofrerem nenhum tipo de dificuldade na vida, vocês se alegram, tá bom? Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo para eles assim: regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos sempre. Em quem? No Senhor. Aí tem aqui um ponto e vírgula, ele torna a dizer: outra vez digo, para reforçar aquilo que ele havia falado anteriormente: regozijai-vos. Aí, versículo 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. No 6, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, não existe nada no mundo, por pior que seja, que vai fazer com que você fique inquieto. Mas você pode estar pensando aí em casa, você pode estar ponderando e dizendo assim: mas pastor, eu tenho certeza que até você, num dado momento aí da sua vida, por uma ou outra situação, fica inquieto. Sim, tem situações que fazem com que a gente fique inquieto, mas o foco aqui do apóstolo é você viver uma vida inquieta. O foco aqui do apóstolo Paulo são aquelas pessoas que vivem excessivamente inquietas, a ponto disso atrapalhar a sua vida como um todo e até mesmo a adoração a Deus. Quem é o ser humano que adentra a um local que nós chamamos aqui de templo, a um local onde a gente se reúne para adorar a Deus? Quem é que consegue entrar aqui cheio de ansiedade, cheio de preocupação e mesmo assim adorar a Deus de uma forma satisfatória, de uma forma alegre, de uma forma dinâmica? Eu entendo que uma pessoa que ela adentra a um recinto para adorar a Deus extremamente ansiosa, ela vai ter, obviamente, a sua adoração aí
atrapalhada, se é que eu posso dizer assim, prejudicada. Por quê? Porque a pessoa, ela não vai estar completamente ligada nesse Deus através dessa adoração, tá? Então, na realidade, irmãos, a gente não pode ficar presos, nós não podemos ficar presos a coisas ruins. A gente não pode ficar preso a algo ali que esteja nos fazendo mal. As lutas e adversidades da vida, elas não podem nos prender a ponto do nosso foco ficar naquilo dali, naquela situação, naquela dificuldade. A gente precisa tirar o foco da dificuldade. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas a gente precisa fazer isso. E o apóstolo Paulo aqui, ele, no versículo 6 do capítulo 4, ele exorta, anima aqui esses crentes a fazerem isso, quando ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Então a gente precisa tirar o foco do problema, da dificuldade, e colocar o foco em Cristo, porque quando a gente fizer isso, eu tenho certeza que a situação ela vai mudar por completo, a nossa vida ela vai mudar assim 180 graus, e a gente vai estar do outro lado da situação, porque a gente conseguiu entender que o nosso foco precisa ser Cristo e não os problemas. Então a gente precisa o quê? Enxergar a luz em meio às trevas. Tem pessoas, irmãos, que elas estão com tanta dificuldade, com tanta luta, com tanta ansiedade, em situações assim tão depressivas, que mesmo quando a luz está acesa, ou quando alguém acende a luz, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às tribulações, essa pessoa, ela não consegue enxergar a luz, mas ela ainda assim continua enxergando trevas. Parece um paradoxo, né? Parece um absurdo, mas é isso que a gente vê quando a gente conversa com pessoas que estão depressivas, pessoas que estão muito ansiosas. A solução para os problemas está ali, ó, junto dela, mas ela não consegue ver a solução para os problemas, ela só consegue enxergar o problema ou os problemas. Aquela máxima, né? O copo para ela nunca está meio cheio. O copo para essa pessoa, a taça para ela, sempre está meio vazia. Olha que situação triste que é o ser humano viver dessa forma. Olha o que diz, irmãos, o Salmos 56, 3. O salmista, passando aí por algumas adversidades, passando por algumas dificuldades, aqui no Salmo 56, 3, ele fala algo muito interessante, tá? Ele diz assim, vou ler desde o versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Aí ele fala assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ou seja, uma situação adversa, uma situação de dificuldade que o salmista estava passando, mas ele ainda não tinha chegado no seu limite, mas prevendo que poderia chegar, ele diz assim: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Que palavra para a minha vida e para a sua vida. No dia do temor, no dia em que as adversidades fizerem com que eu tema, com que eu sinta medo, eu preciso o quê? Fazer como o salmista, confiar inteiramente no Senhor. Salmo 94, 19, também tem uma palavra muito interessante nesse sentido para nós. Salmo 94, 19, vai dizer assim, olha: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, ou seja, ele estava tendo cuidado com ele mesmo excessivo, a ponto daquilo dali trazer ansiedade para ele. Aí ele diz assim: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Ou seja,
diante de uma dificuldade, diante de uma situação que ele estava passando ali, que não era nada boa, ele vai dizer, aqui o salmista, ele vai dizer que as consolações reanimaram a alma dele, e a partir daí ele passa a estar animado de novo na presença do Senhor. Salmo 121, versículos 1 e 2, muito conhecido, quando o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ora, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mais uma vez também falando de dificuldade, de adversidade. Eu olho para os montes, mas o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro não vem dos vales, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 34, 4. Olha que diz esse salmo aqui também, que é muito pertinente para aquilo que nós estamos falando. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, o salmista que está dizendo que ele buscou o Senhor, que ele procurou o Senhor, que ele clamou o Senhor, e quando ele fez isso, o Senhor, ele está dizendo aqui, irmãos, olha que interessante, ele disse que o Senhor o livrou de todos os temores que estavam acometendo a vida dele. Ele ficou livre daqueles temores. Por quê? Porque quando ele confiou no Senhor, essa paz de Deus que excede todo entendimento, ela foi intensificada na vida dele, e ele passou a ficar tranquilo. Por quê? Porque a paz de Deus, ela tomou o lugar daqueles temores. Aqui no terceiro parágrafo desse primeiro ponto que nós estamos estudando aqui, a gente vê que Paulo aqui, ele tem um segredo. E qual é o segredo que Paulo também passa para esses crentes filipenses? Qual é o segredo que Paulo ensina, ou lembra, melhor dizendo, porque eles sabiam? Qual é o segredo de Paulo aqui? O segredo de Paulo aqui é uma vida de oração. Na realidade, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para essas pessoas. É uma vida de oração. E é isso que ele fala também no texto que nós lemos aqui, oração. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 6. Vamos abrir aí as nossas Bíblias. Escola Bíblica Dominical também é bom para isso, porque a gente aproveita para estar folheando as nossas Bíblias, procurando os textos. E aqui no capítulo 13, versículo 6, olha o que o autor da carta aos Hebreus, ele diz: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Olha, eu lembro que certa vez, irmãos, eu estava passando por uma situação, eu e um grupo de pessoas, tá? Foi numa situação extra comunidade evangélica, né? Que eu digo assim, extra local, onde a gente se reúne. Comunidade aqui é um termo que eu estou usando genérico para falar das pessoas que se reúnem para adorar a Deus. E nós estávamos no nosso local de trabalho à época, isso tem bastante tempo, muitos anos, quando nós estávamos numa iminência de sofrer ali uma situação muito difícil, muito complicada. Estávamos passando por um período de tribulação. E eu lembro claramente, como se fosse hoje. Isso daí tem mais de 25 anos, para você ter uma ideia. Eu lembro claramente, como se fosse hoje, que eu reuni aquele grupo de pessoas e falei com eles acerca de Hebreus capítulo 13, versículo 6. Eu falei para eles: olha, o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor está conosco. E nós não vamos temer o que nos possa fazer o homem. E essa palavra, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor, ela serviu de ânimo para que aquelas pessoas que estavam ali comigo ficassem um pouco mais aliviadas, deixassem os seus temores de lado e procurassem verdadeiramente esperar no Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor, para que essa paz de Deus pudesse suprir ali as suas necessidades.
Vamos aqui ao ponto 2. O ponto 2, ele diz assim: compreendendo a ansiedade. Por quê? É um outro ponto de vista. Dentro desse outro ponto de vista, a gente também precisa aqui compreender algumas coisas. Olha o que diz aqui o primeiro parágrafo. Vai dizer que a palavra de Deus, né, essa palavra de Deus que a gente lê, que a gente crê, que a gente estuda, que a gente confia, vai dizer que por trás de toda ansiedade excessiva encontra-se possivelmente um grave erro. Então, a palavra como um todo, ela vai nos ensinar sobre isso. Toda a Bíblia, ela nos ensina sobre isso, tá, irmãos? Que essa preocupação excessiva, toda a Bíblia como um todo, a gente lê isso nas epístolas, no Evangelho, ou nos Evangelhos, a gente consegue ler isso e enxergar isso, que essa preocupação excessiva, que essa ansiedade excessiva, ela na realidade está trazendo a reboque, trazendo em anexo ali, trazendo junto com ela um grave erro. Que erro é esse, pastor? Esse erro é a desconfiança, esse erro é a descrença na soberania de Deus. Ou seja, se eu estou ansioso de maneira excessiva, se eu estou preocupado de maneira excessiva, isso acaba, por causa dessa excessividade, me fazendo mal. Isso significa dizer que tem alguma coisa errada na minha vida. Por quê? Porque eu estou deixando de confiar naquele que é soberano e que pode todas as coisas, inclusive mudar a situação na qual eu vivo hoje. Quer ver uma coisa? Abra aí, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos aí mais uma vez procurar. Você que está com a tua Bíblia aí em casa, você que tem essa oportunidade maravilhosa de ter uma Bíblia, de estudar a Bíblia, de entender a Bíblia, de ler a Bíblia. Mateus capítulo 6. Olha o que diz o texto. Procurando aqui também para você poder procurar aí na sua casa. Mateus capítulo 6, versículos 26 e 28. Olha só o que diz. O Senhor dizendo aqui, o subtítulo aqui desse texto que a gente vai ler, ele diz assim: o tesouro no céu. A ansiosa, melhor dizendo, solicitude pela nossa vida. Olha só, irmãos, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Aí diz assim o texto: olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam em celeiros. Aí tem um ponto e vírgula aqui explicando. E mesmo assim, contudo, apesar delas não semearem, apesar delas não cegarem, apesar delas não ajuntarem em celeiros, aí o Senhor Jesus vai explicar aqui assim para nós: e vosso Pai Celestial as alimenta. Mesmo elas não fazendo nada disso, ele vai dizer que o Pai Celestial as alimenta. Aí prossegue ele dizendo assim: não tendes vós muito mais valor do que elas? O Senhor Jesus está dizendo para aquelas pessoas ali de sua época, para nós também hoje que lemos a palavra de Deus, porque ela é viva e ela é nova a cada dia. Aí ele vai dizer: se os pássaros, se as aves do céu não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e mesmo assim o nosso Pai Celestial as alimenta, poxa, isso não seria motivo para nós estarmos mais tranquilos, sabendo que nós temos mais valor do que elas? Óbvio que nós temos mais valor do que elas. Aí, versículo 27 vai dizer assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, qual de vós poderá, com todas as suas forças, com todos os seus recursos, acrescentar um côvado à sua estatura? Pode, né? Então, quem nasceu
vou abrir um parênteses aqui agora para descontrair um pouquinho. Quem nasceu baixinho vai continuar baixinho. Vai botar lá um salto de 10 centímetros no sapato, mas vai continuar baixinho. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, com esse texto aqui, é que Ele está no controle de tudo. E não adianta nós nos desesperarmos com a situação. Não adianta a gente querer tomar frente da situação, querer resolver aquilo que a gente não vai conseguir. Por quê? Porque tudo está no controle dele. Versículo 28. E quanto ao vestuário, olha, por que andais solícitos? Por que andais preocupados? Por quê? Aí ele diz assim: olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham também, eles não fiam. Olha o versículo 29. O Senhor Jesus dizendo: e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo a glória de Salomão, eu vejo tudo aquilo que Salomão tinha, todos os seus bens. Se fosse nos dias de hoje, Salomão só ia andar na beca. Se fosse nos dias de hoje, na minha época a gente falava assim: pô, fulano de tal está no pano, né? Cara, o linguajar da minha época, isso já tem tempo. Então assim, quando a gente se arrumava direitinho, quando o colega se arrumava, a gente olhava para ele e falava: poxa, aí, meu amigo, hoje tu tá no pano, hein? Então, Salomão, ele andava no pano, irmão. Salomão andava na beca. Mas o Senhor Jesus vai dizer, quando ele faz essa comparação aqui, os lírios do campo, que crescem, que não trabalham, que não fiam, mas o Senhor Jesus vai dizer que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como dos lírios que estavam no campo. Por que o Senhor Jesus fala isso? Porque quem cuidava dos lírios do campo? O próprio Senhor, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que está no controle de todas as coisas. É esse Deus que estava cuidando dentro daquele contexto ali, daqueles lírios, os deixando tão bonitos e belos. Então, a gente vê que o Senhor Jesus fala: por mais que Salomão tinha recursos materiais, mas ele não conseguia se vestir da maneira como aqueles lírios. Olha o cuidado do Senhor. Isso aqui expressa o quê? Essa fala expressa, irmãos, para nós algo muito interessante e que precisa permear a vida do cristão, que é a confiança em Deus. E quando a gente olha para um texto como esse, a gente precisa, isso aqui precisa ser combustível para a gente confiar e continuar confiando nesse Deus que fez todas as coisas. Aí no versículo 30 vai dizer, eu vou ler até o 34: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Ainda fala isso. Ó, o Senhor está cuidando aí da erva do campo, hoje ela existe, amanhã é lançada no fogo. Não vestirá vós muito mais a vós, homens de pequena fé? Irmãos, quando a gente olha isso aqui, num certo sentido, a gente precisa até se envergonhar, porque quantas vezes a gente deixa de confiar, mesmo conhecendo, sabendo quem é esse Deus, deixa de confiar, fica com uma preocupação excessiva, às vezes não dorme, porque precisa resolver um problema amanhã. Mas o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Ele tem trabalhado para que a gente possa descansar através dessa paz de Deus. 31 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Todas essas coisas as pessoas procuram. Aqueles que não servem a Deus, que não adoram a Deus, que não temem a Deus, procuram isso também. Aí o texto vai dizer assim: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele sabe, Ele conhece, Ele entende que nós precisamos de tudo isso aqui. Aí, esse texto aqui agora, esse versículo, ele salta aos olhos. O 33 do capítulo 6 de Mateus vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu busco a Deus, quando eu adoro a Deus,
quando eu dou prioridade a Deus, quando eu entendo o que o salmista falou, não tenho outro bem além de ti, Senhor, porque todas as outras coisas são apenas consequência do meu relacionamento contigo, independente do que seja. Aí eu vou conseguir entender esse texto aqui também, que diz para nós: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fala do cuidado de Deus para conosco. 34 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ou seja, os problemas vão surgindo, as lutas vão surgindo, as adversidades vão surgindo, mas o Senhor, Ele tem preservado as nossas vidas a cada dia, em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio a todas essas tribulações. Tá bom? Aqui no terceiro parágrafo, página 62, terceiro parágrafo desse segundo ponto aqui, também vai trazer algo interessante para nós, né? Vocês sabem que eu não fico lendo aqui, já falei isso para vocês, eu não fico lendo aqui a revista ponto a ponto, mas eu pego aqui os pontos principais e faço um apanhado deles, que eu acho que é muito mais proveitoso para nós. Eu falo da lição como um todo, fico lendo aquela coisa massivamente, até porque eu já falei isso aqui no início, eu sei que você lê em casa, eu sei que você estuda em casa, tá bom? Isso aqui é um complemento àquilo que você já estudou, àquilo que você já leu. Aí nesse terceiro parágrafo aqui, página 62, desse item 2, tópico 2, a gente entende que em meio ao caos, em meio aos processos e momentos de tribulações, muitas pessoas não têm forças, a gente entende isso, sequer para orar. As pessoas acabam não tendo forças. Tem pessoas, irmãos, que só Deus sabe como chega em casa, dobra o joelho para orar, ou até mesmo em pé, não sei. Só Deus sabe como que muitas pessoas, como que muitos irmãos nossos, como que muitas pessoas na face da terra, melhor dizendo, ali fazem para orar, porque a dificuldade é grande, a tribulação é grande, a luta é grande. Às vezes a pessoa está vivenciando uma situação tão caótica que ela não consegue reunir forças, muitas vezes dela mesma, ela não consegue reunir forças dela mesma para orar, mas ela acaba sendo capacitada de uma forma miraculosa pelo Espírito Santo de Deus para se levantar daquela condição de quase morte, ser renovada, ser avivada e buscar a Deus através da oração. Ler a Bíblia é outra dificuldade, caminhar junto com os irmãos, ou seja, se reunir num determinado local, como a gente faz aqui, para adorar a Deus, porque quando a gente se reúne para adorar a Deus, a gente está falando de comunhão, a gente está falando de animar, ser animado, exortar, ser exortado. Então, por isso que é importante nós estarmos juntos, aconselhar, ser aconselhado, essa é a importância. Então, em meio a tudo isso aqui, irmãos, o que precisa surgir? Em meio a toda essa dificuldade, ao desânimo que tem tomado conta da vida de muitas pessoas ansiosas, depressivas, olha, a grande oportunidade para você que tem buscado ao Senhor, para você que tem essa paz de Deus, para você que tem conseguido administrar aí a tua ansiedade, a tua luta, a tua tribulação, eis aí uma grande oportunidade para você ser um Paulo do século 21. Sim, Paulo, porque é aqui, em meio a toda essa situação, que surgem os Paulos do século 21, exortando as pessoas. Eu quero exortar. Durante muito tempo você ouviu da boca de muitas pessoas, e eu sei que muitas pessoas também falavam isso e até falam hoje, até sem maldade. Aqui não vai uma crítica destrutiva, mas aqui é algo que visa construir. Eu sei que muitas pessoas às vezes falam coisas até sem maldade. Umas pessoas, algumas são maldosas mesmas, fazem sabendo o que estão fazendo, são os falsos mestres. Outras não, outras fazem porque aprendeu daquela maneira e ainda
não passou por um processo de um novo aprendizado para poder trabalhar esse conhecimento e acabam replicando aquilo que não é certo. Quer ver um exemplo? Durante muito tempo eu sei que você ouviu, eu também ouvi, dizer que exortar é bater. Eu lembro que certa vez alguém chegou numa igreja e falou assim: irmãos, na minha igreja, pregador de fora não exorta não. Na minha igreja. Eu fiquei pensando comigo assim: poxa, mas não exorta? Então qual é o objetivo desse pregador estar pregando ali? Não exorta? Claro que tem que haver exortação, há de haver exortação, acontecer ali, exortação na igreja e através da pregação. Essa palavra exortação, ela tem a mesma raiz de consolação. Quando eu exorto, eu consolo. Quando eu consolo também, está ali de acordo com essa exortação. Então exortar, quando eu estou exortando a igreja, eu não estou batendo na igreja, não estou pegando uma vara aqui batendo nos irmãos, não. Quando eu exorto a igreja, eu estou animando, eu estou levantando, eu estou ajudando através da palavra. E é isso que o apóstolo Paulo fez. Quando ele fala assim para os irmãos: olha, alegrai-vos, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está exortando, ele está animando, ele está fazendo o seu papel. E o pastor, irmãos, ele só é pastor quando ele exorta em alta medida. Quando um homem que toma o púlpito e prega a palavra, exorta a igreja em alta medida, ele também está pastoreando, porque ele está animando, está levantando. Aqui no capítulo 4, versículo 6 da carta aos Filipenses, Paulo fala: não estejais inquietos por coisa alguma. Olha, ele está aqui exortando, não fiquem inquietos. Aí ele vai e fala: por que vocês não devem ficar inquietos? Porque vocês precisam orar. Vocês precisam orar e suplicar, e tudo isso com ação de graça. Olha, que interessante. Então a gente precisa estar falando isso para as pessoas. Vamos nos alegrar. Tu está passando por essa dificuldade aí, tu está passando por essa luta, você está ansioso, vamos orar juntos, vou te ajudar em oração, vou ajudar você nessa caminhada. Aí o que você faz? Você anima essa pessoa, você exorta essa pessoa, você faz o mesmo papel para esse irmão que Paulo fez aqui aos Filipenses. Está vendo como é que a obra de Deus, ela é maravilhosa? As coisas, elas trabalham assim, nesse sentido, elas caminham nesse sentido, e você precisa fazer isso. Eu até fico às vezes conversando, eu estava conversando com uma determinada pessoa esses dias, dizendo para elas: por que as pessoas querem saber de tantas coisas? Por que eu quero saber que alguém está passando por dificuldade, que alguém está passando por luta, que alguém está passando por tribulação? Ora, se eu quero saber, é para orar, é para ajudar, é para animar, é para caminhar junto com aquela pessoa, e não simplesmente para ser mais um a saber daquela situação. Então, quando eu tomar ciência de um fato desse tipo, como aqui o apóstolo Paulo estava ciente do contexto dessa igreja, ele imediatamente animou essa igreja, e Paulo orava por essa igreja. Claro que Paulo orava por essa igreja, e dentro do contexto do apóstolo, ele também teve a oportunidade de estar enviando essa carta, né? Hoje a gente não vai estar enviando carta. Imagine aí, aqui eu vou dar um exemplo do meu irmão Enéas, né? Imagine o meu irmão Enéas, ele está sabendo que alguém está passando por uma dificuldade lá em Minas Gerais. Ali, vamos especificar aqui um exemplo aqui, ali em Três Corações. Aí ele fica sabendo dessa situação, aí escreve a primeira epístola ou carta de Enéas aos crentes que estão lá em Três Corações. O nosso contexto hoje não é esse, mas quando a gente toma ciência de coisas desse tipo, que a gente faz? A gente ora, a gente clama a Deus, a gente liga, a gente tem um recurso de hoje, uma rede social, passa uma mensagem via rede social, seja ela qual for. Para quê? Para que aquela pessoa se sinta animada. Eu conheço uma senhora que ela mandava mensagens, irmãos, aleatória, né? Aleatória, entre aspas, né? Ela pegava,
ela escolhia ali um número e mandava aquelas mensagens. Mas olha só como que Deus faz. Era o recurso que ela tinha. Ela falou para mim assim uma vez: poxa, Gilson, é a maneira que eu tenho de procurar fazer a obra. Eu pego aqui os números e mando a mensagem para a pessoa. Ela disse que num belo dia, e esse dia foi belo mesmo, porque aconteceu algo maravilhoso, um milagre ali da parte de Deus. Ela mandou uma mensagem para um determinado número. Olha que coisa interessante. Aquela pessoa, depois de um tempo, mandou de volta a mensagem para ela e disse assim: eu estava prestes a cometer suicídio, mas eu recebi essa mensagem, o Senhor falou profundamente ao meu coração, e eu desisti dessa loucura que eu iria cometer, ou que eu ia cometer, melhor dizendo, e eu estou aqui para contar esse testemunho, dizer para você. E essa mulher muito se alegrou com aquilo, ela veio correndo me falar, e eu também me alegrei com aquilo. Por quê? Ela estava exortando, animando, levantando, ela estava de certa forma trabalhando nesse sentido, e é isso que nós precisamos fazer. E como que a gente faz isso? Através de algumas possibilidades. Existem algumas possibilidades, alguns recursos que eu me utilizo também para estar animando as pessoas, ajudando outras pessoas. E esses recursos, dentre eles, estão a oração e a súplica, que tem que ser acompanhada com ação de graça. Oração, quando eu falo de oração, eu falo de um modo geral. Quando eu falo de oração, quando eu paro para orar, eu estou orando de maneira geral. Agora, e súplica, pastor? Quando eu suplico, é por algo específico. Então, quando você suplica, talvez alguém já falou para você assim: olha, eu oro, eu já estou suplicando, tá bom? Mesmo se aquela pessoa não entender o que é isso, você agora já está entendendo que orar, geralmente a gente aplica para algo que é geral. Suplicar, geralmente na Bíblia Sagrada, esse termo súplica, ele é usado para algo mais específico, quando você tem uma especificidade ali de coisas que você está falando com Deus, buscando a Deus, aí você suplica, e tudo isso com ação de graças. Porque olha que interessante, quando eu oro a Deus, quando eu suplico a Deus, eu agradeço a Deus, inclusive por aquilo que eu ainda não tenho, por aquilo que ainda não chegou nas minhas mãos. E quando eu falo isso, eu estou falando dentro desse tempo humano, dentro do contexto humano, porque Deus, ele é atemporal, né, irmãos? Quando a gente fala de oração é algo interessante. Deus, ele é atemporal. O que significa isso, pastor? Deus não está preso ao tempo, Deus não está preso ao espaço. Eu já dei esse exemplo há muito tempo aqui na igreja, não sei se vocês já lembram disso, mas eu entendo, irmãos, que quando o Senhor chegou ali, diante de Abraão e diante de Sara, e falou assim: olha, no tempo determinado, Abraão, Sara vai ter um filho, no tempo determinado, ou seja, no tempo que havia sido determinado por Deus. Como Deus não está preso ao tempo, Deus, ele estava no passado, Deus está no presente, e Deus, ele está no futuro. Eu creio que Deus já estava ali olhando, vendo Isaac. Olha que interessante, aquele Deus que fez aquela promessa, aquele Deus, esse Deus que nós conhecemos, que fez aquela promessa, ele já estava vendo aquela promessa se realizar. Isso é um incentivo para a sua vida, para a minha também, porque o Deus que te fez promessas, esse Deus que te prometeu, esse Deus que tem falado contigo, esse Deus que tem se utilizado da sua multiforme graça para poder falar contigo, e a principal dela é a Bíblia Sagrada, esse Deus tão maravilhoso. Olha, que interessante, ele já está vendo a realização daquilo que ele te prometeu. Então, quando nós estamos nessa relação com Deus, quando nós estamos nessa comunhão com Deus, a gente precisa sim agradecer a Deus, até mesmo por aquilo que ainda não estamos vendo. Um dia eu vou contar um testemunho para vocês, de algo que eu orei a Deus, e num dado momento, eu comecei a agradecer a Deus. A palavra da cruz, ela é loucura, né, irmão? Eu comecei a agradecer a Deus por aquilo que eu ainda não tinha. Aí fiquei agradecendo: Deus, obrigado, obrigado por isso, obrigado. Porque eu entendia que
no propósito eterno de Deus, aquilo dali já estava para se concretizar dentro da minha ótica humana, mas na de Deus, no tempo de Deus, já havia se concretizado. Amém? Espero que você esteja entendendo isso aqui que é muito interessante. Então, em primeiro lugar aqui, dentro dessas possibilidades, Paulo diz que precisamos adorar a Deus quando oramos. O que Paulo está dizendo aqui? Quando nós oramos, melhor dizendo, quando nós oramos, nós precisamos adorar a Deus. Então, eu já expliquei aqui que essa palavra que é usada para oração, já expliquei em outras ocasiões, vou explicar novamente aqui agora. Essa palavra que é usada para oração, ela tem a conotação de reverência, de devoção, de adoração. É por isso que quando nós estamos juntos, reunidos, adorando o Senhor, a gente precisa ter reverência na presença do Senhor, irmãos. A gente precisa disso. E muitas vezes a gente tem visto que o próprio povo de Deus que adora o nome do Senhor na face da terra não tem praticado essa reverência quando se reúne para adorar a Deus. Quando eu falo isso, eu falo de uma maneira geral, da igreja de Cristo que o adora nos quatro cantos desse planeta Terra, tá? Então, nesse momento de adoração, nesse momento de busca através da oração, ficar a sós com Deus, ficar sozinho com Deus e adorá-lo é uma possibilidade. Então, tem pessoas que estão passando por tanta luta, tanta dificuldade, tanta ansiedade, às vezes até mesmo depressiva, que elas conseguem ali, o próprio Deus consegue dar força para aquela pessoa, para num dado momento ela estar sozinha ali, ela e Deus, somente ela e Deus agora, tá? E Deus começa a tratar dela ali, começa a trabalhar na vida dela, e ela olha para um lado, ela não vê ninguém, olha para trás também não vê ninguém, ela só consegue enxergar Deus, e isso é muito bom, é Deus que faz isso, por quê? Porque Deus está trabalhando na vida dessa pessoa para aperfeiçoá-la. Em segundo lugar, em primeiro lugar, Paulo diz que precisamos adorar a Deus enquanto oramos. Em segundo lugar, podemos apresentar a Ele as nossas necessidades quando oramos. O que é isso? Esse primeiro ponto aqui, em primeiro lugar, está falando da oração de um modo geral, tá? Nesse segundo ponto aqui, está falando o quê? De algo que é mais específico. Está falando de algo que é mais particular. Então, a gente pode apresentar a Ele as nossas necessidades quando oramos. Nesse contexto aqui, a súplica que eu acabei de falar, acabei de explicar. É algo mais assim, específico. Então, diante disso, nós precisamos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração, tá? Em vez de nós acumularmos esse peso da ansiedade, em vez de nós ficarmos carregando esse peso da ansiedade, esse peso da preocupação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa apresentar a Deus as nossas necessidades através de quê? Através da oração, tá? Porque quando isso acontecer, aí vai se cumprir aquilo que Tiago fala na sua carta, no capítulo 4, versículo 2, quando ele diz assim, ó, nada tendes. Sabe por que nada tendes? Porque também não pedis. Se pedir e estiver de acordo com a vontade de Deus, isso vai acontecer, tá bom? Em terceiro lugar, vamos caminhar aqui um pouco para a gente, porque a hora não nos espera. Em terceiro lugar, Paulo diz que devemos agradecer quando oramos. Olha que interessante, quando eu oro, eu também preciso agradecer. E para isso, eu vou ler aqui Salmo 116, esse salmo muito conhecido, um salmo muito bonito. Salmo 116, versículo 7. Olha que interessante. O salmista, ele agradecendo a Deus. Salmo 116, verso 7, ele diz assim: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Olha que interessante.
O salmista está dizendo assim: aquieta-te, minha alma, fica tranquila, minha alma. Por quê? Porque o Senhor te fez bem. Ele está reconhecendo, está agradecendo aqui a Deus, falando com a sua alma, falando com Ele mesmo ali, né? Mas ao mesmo tempo fazendo essa oração e agradecendo a Deus. Por quê? Porque ele estava agitado, a sua alma estava agitada, inquieta. E ele consegue agora ter repouso, ter descanso. Por quê? Porque o Senhor fez isso na vida dele. Então, quando eu falo isso, também falo de agradecer pelo que já foi feito, conforme eu falei aqui anteriormente, e pelo que ele ainda vai fazer. Olha que interessante isso. Certa vez, irmãos, a Bíblia relata no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 21, que existia um rei chamado Josafá. Ele estava em apuros, ele estava em dificuldade. Por que ele estava em dificuldade? Os filhos de Moabe e os filhos de Amon estavam prestes a sufocar esse rei e o seu reino do sul, Judá. Aí nesse momento ele chama ali o profeta Jaziel, ele profetiza e fala algo para eles assim, maravilhoso, que eles não deveriam se preocupar, porque aquela peleja não era deles, mas aquela peleja, a partir daquele momento, seria do Senhor. E Josafá creu, e crendo em meio a essas lutas, imagine só, irmãos, um rei está ali, dificuldades, vulnerável, saber que tem um povo reunido que está vindo ao encontro dele, prestes a massacrá-lo. Você ficaria com medo? Você ficaria ansioso? Você ficaria apreensivo? Mas aí ele chama o profeta profetiza, e o profeta fala: não se preocupe com isso aí não, essa peleja é do Senhor, é o Senhor que está pelejando essa causa para você. Ele vai crer nisso, em meio a toda essa luta. Aí o que ele faz? Quando ele ouve isso, quando ele crê em meio a essa luta, ele ordena ao povo que adore ao Senhor. Ele ordena ao povo. Ou seja, ele estava aqui diante de uma derrota certa, do ponto de vista humano. Mas quando Deus fala com ele através do profeta, ele crê, e não somente crê, mas fala: eu criei, agora vamos adorar ao Senhor, porque ele é digno de adoração. Ou seja, vamos agradecer a esse Deus que tem feito coisas tão maravilhosas, tão grandiosas em nosso meio. Então, eu vejo também outros exemplos aqui na Bíblia Sagrada do próprio apóstolo Paulo, quando no capítulo 16, versículo 25, Paulo agradece em meio às provações. Primeiro foi açoitado, depois preso. Imagine você, irmãos, imagine eu, primeiro ser açoitado, depois ir preso, tá? Ir preso por causa da obra do Senhor, e quando está ali perto da meia-noite, começa a cantar. Imagine só, eu e você ali, preso, açoitado, com as costas ali toda marcada, e ali, preso, perto da meia-noite, está ali: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Não foi esse hino que ele cantou, não sei qual é o hino que ele cantou, só sei que ele cantou, ele adorou, ele louvou, de maneira que a Bíblia vai dizer que os outros presos o escutavam. Eu posso crer, irmãos, fazendo aqui um adendo aqui a essa mensagem, eu posso crer que aquelas pessoas ali, aqueles outros presos, deviam estar assim, se perguntando e pensando: mas como pode? Foram açoitados, estão presos e ainda estão cantando, estão louvando. Não é possível. Mas por quê? Não eram homens normais, eram homens, irmãos, que estavam dentro dessa, aspas, loucura que é o Evangelho do Senhor, entendendo que mesmo em meio às lutas, às provações, às dificuldades, precisamos agradecer a Deus. Eu acho que isso é um remédio muito bom, porque quando a gente agradece a Deus, até mesmo no âmbito humano, tá? Os estudiosos já chegaram à conclusão que quando nós somos gratos por tudo que acontece, a gente passa a viver melhor. Então tem pessoas que não são gratas por nada. Então, quando eu trago isso para o contexto espiritual, quando eu espiritualizo isso, imagine nós agradecendo sempre ao Senhor por aquilo que nós
temos e por aquilo que a gente não tem também, porque tem pessoas que só agradecem por aquilo que tem, por aquilo que não tem murmura. Mas eu quero te conclamar, eu quero te animar, eu quero te exortar a você agradecer a Deus por aquilo que você tem e por aquilo que você não tem. Olha que segredo maravilhoso. Eu tenho certeza que a sua vida, que a minha vida, ela vai ser melhor ainda. Quarto parágrafo, a gente caminhando já aqui para o final, o apóstolo também, ele fala, ele trata aqui com essas pessoas que pela oração, através da oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes era ocupado por essa ansiedade excessiva, que antes tomava conta dessa pessoa. Tem pessoas que estão embriagadas pela preocupação excessiva e não conseguem pensar em mais nada. Então, essa oração, ela aquieta o nosso interior e muda o mundo ao nosso redor. Por quê? Porque a gente entende. Eu estava escutando umas crianças num vídeo que eu estava vendo no YouTube, umas crianças cantando e elas dizendo que elas acreditavam no futuro delas porque Jesus, ele vive. Olha que interessante, que lindo. Olha que algo assim tão maravilhoso. Então isso muda o mundo ao nosso redor, porque por mais que o mundo esteja agitado, por mais que o mundo esteja preocupado, por mais que as pessoas estejam ansiosas, por mais que a depressão tenha tomado conta de muitas vidas, principalmente nesse período aí de quarentena, nesse período terrível que nós estamos vivendo, mas quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente adora, quando a gente confia, quando a gente agradece, a tendência é o mundo ao nosso redor ficar melhor, e nós em primeiro lugar também, tá, irmãos? Então, para a gente terminar aqui, a ansiedade extremada, ela é um pensamento e um sentimento errado. Por isso que a paz de Deus guarda tanto mente quanto corações. Olha só, para cada doença Deus tem a cura, tem um remédio. Se a ansiedade, que é tida como ansiedade excessiva, é tido como uma doença, tá? Se a ansiedade, ela extremada, é um pensamento e um sentimento errado, logo eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que para o pensamento, essa paz de Deus guarda a mente. E para o sentimento, essa paz de Deus guarda o coração. Olha que maravilha. Então, ele tem o remédio para tudo, tá? E nós podemos sim confiar nele. Para a gente pensar e agir aqui, não podemos e nem devemos viver como se os problemas não existissem. Claro, precisamos ter responsabilidade. Já viu aquelas pessoas que não estão nem aí para nada? Uma coisa é você estar ansioso. Tem pessoas que são ansiosas ao extremo. Outra coisa são pessoas que não estão nem aí para nada. Chegam a beirar a irresponsabilidade. Então não podemos viver como se viver e nem ser pessoas assim, né? Como se os problemas não existissem. Precisamos encará-los de frente. O grande desafio está em fazermos isso sem comprometermos o desempenho dos nossos papéis na vida. Que bom que podemos contar com a ajuda do livro da vida para isso, a Bíblia Sagrada. Que bom, que ótimo poder conhecer um apóstolo, no caso aqui se referindo a Paulo, que mesmo tendo todos os motivos para mergulhar na tristeza e na revolta, resolveu escrever a carta da alegria, a carta aos Filipenses, nos incentivando e nos direcionando a posturas nada impossíveis de serem vivenciadas, a fim de que não andemos ansiosos por coisa alguma. Por quê? Ele é um exemplo disso. Quem é que vai ousar falar assim, mas para Paulo era mole? Mole? Era não, irmão. Não era não. Ele tinha tudo para chegar e falar assim para Deus naquela cadeia: Deus, eu estava fazendo a tua obra. Não é isso que muitas vezes a gente faz? Eu conheço tantas pessoas que bradam contra Deus: Deus, eu estava fazendo a tua obra e aconteceu isso com meu filho. Deus, eu estava fazendo a tua obra e aconteceu isso com meu marido. Deus, eu... Paulo podia chegar naquela cadeia e falar assim: Deus, eu estava fazendo a tua obra, fui açoitado, olha aqui onde eu estou. Mas ele cantou. Então a gente precisa aprender. É fácil? Não estou aqui para dizer para você que é fácil. Claro que não. Mas a gente sabe que é possível. A gente sabe que é possível. E essa lição de hoje, ela vai confirmar isso.
ela vai verdadeiramente calcificar isso nas nossas vidas. Então, esse apóstolo aqui, ele escreveu a carta da alegria, nos incentivando e nos direcionando a postura nada impossíveis de serem vivenciadas. Então, para a gente terminar, cabe algumas perguntas aqui. O que te impede de orar? O que te impede de orar? O que te impede de confiar em Deus em tudo? Não é em algumas coisas não, é em tudo. Essa resposta você vai dar para você mesmo e para Deus. O que te impede de agradecer a Deus por tudo? Provavelmente a resposta será nada, irmão, nada, pastor. Então, precisamos refletir. Por que será que a ansiedade é a marca tão encontrada na vida dos crentes hoje? Por que será? Por quê? Será que nós estamos deixando de confiar? Será que tem alguma coisa errada nesse contexto, nesse meio aí? Seria uma marca sua também? Seria uma marca minha também? A gente precisa responder para Deus. Então a gente precisa compartilhar as nossas opiniões, precisa ajudar uns aos outros, exortar uns aos outros, como fez aqui o apóstolo Paulo, e acima de tudo, precisamos confiar em Deus. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida rica e abundantemente. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por esses minutos que passamos aqui estudando, Senhor, animando, exortando através da tua palavra. Que o Senhor possa cada dia nos dar, Senhor, discernimento do teu espírito, para que possamos compreender que as lutas jamais podem sufocar a nossa adoração ao teu nome, porque tu és digno de honra, de glória e digno de adoração. Senhor, enche-nos, Pai, dessa alegria. Alegria em meio à tristeza, alegria em meio à luta, alegria em meio à tribulação, mas que nós possamos sempre ter essa alegria, que nós possamos ouvir a tua palavra, ó Deus, que tem sido pregada, que tem sido ensinada, que nós, em momentos de dificuldade, possamos ouvir o Senhor falar conosco. Alegrai-vos. Até porque, ó Deus, a tua palavra também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos avivar, nos renovar a cada manhã. É o que nós te pedimos, Pai. Te agradecemos por Cristo Jesus. Amém.